Olá, meus amados e queridos irmãos, como vocês estão? Tudo na santa paz de Deus? Bora lá para mais um vídeo, né? Mais um salmo. Vamos ler hoje, estudar, né? Aprender o Salmo 38. E antes de nós estar aprendendo o Salmo 38, vou estar passando uma mensagem para vocês. Já pega a Bíblia de vocês aí em casa, já deixa do lado, para na hora que o Eduardo estiver orando, lendo com vocês podem estar acompanhando aí do outro lado da telinha e tentando entender, né, Eduardo? O que está no Salmo, que nós estamos aqui para tentar entender, para aprender junto com vocês, né? Então, bora lá para a mensagem de hoje? Bora lá. Mensagem de sabedoria. Sabedoria não é saber muito, é saber o que fazer com o pouco que você sabe. Conhecimento enche a cabeça, sabedoria guarda a vida. Tem gente com diploma na parede e dívida no nome. Tem gente com Bíblia na mão e confusão na casa. Porque saber o versículo é diferente de viver o princípio. Então, nós estamos estudando os salmos. Para quê? Para nós viver os salmos, né, Eduardo? Exatamente. Para nós praticar o que Davi pedia para Deus, né? Para nós praticar a maneira que Davi agia, né? Aprender um pouco com ele. Era com os erros e com a sabedoria que ele tinha, né? Então, nós estamos tentando aprender. Que através do salmo nós vamos aprender alguma coisa, gente. Nós temos que aprender. Então, em Tiago, capítulo 1, no versículo 5, fala assim, ó. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Sabedoria não se compra, se pede de joelhos. Então, sabedoria a gente não se compra, né, gente? A gente pede de joelhos para Deus. Sabedoria de verdade tem 5 marcas. Ela é mansa, Tiago, capítulo 3, no versículo 17. Gente sábia não grita para ter razão, corrige em particular, elogia em público, não humilha para ensinar. Então, nós não devemos humilhar outra pessoa para ensinar ela, né, gente? Misericórdia. Ela ouve mais do que fala. Então, prestar bastante atenção, né? E ficar mais de boquinha fechada. Está em Provérbios, capítulo 17, versículo 28. Até o tolo, quando se cala, é dito por sábio. Tem hora que a resposta mais inteligente é o silêncio. Pior, gente, nem tudo que outras pessoas vêm falar pra gente, por mais que a gente fica magoado, chateado, né, Eduardo? A gente engole seco pra não ter contenda, pra não ter confusão. E depois, na hora que você tiver com a cabeça fria, com a cabeça no lugar, aí você chama aquela pessoa no particular e conversa com ela, ó. Aquele dia você me tratou assim, você falou assim, eu fiquei magoada, eu não gostei. Eu queria entender por que você agiu daquela forma comigo. Então, tem certas coisas que acontecem na vida da gente que a gente tem que engolir seco, deixar passar e depois, mais pra frente, você tenta resolver com a pessoa. Agora, se a pessoa, você vê que a pessoa não fez porque quis, você deixa ela pra lá e daí fica quietinho no seu canto. Ela pensa no fim. Decisão sábia não olha só o prazer de agora, olha o preço depois. Antes de falar, pergunta: isso edifica? Antes de entrar, pergunta: consigo sair? Né? Será que eu vou entrar numa briga, eu vou conseguir sair dela? Vou conseguir entrar num lugar, eu vou sair daquele lugar que eu estou entrando? Então temos que ter muito cuidado, temos que ser pessoas sábias, pessoas prudentes. Ela escolhe paz acima de ter razão. O sábio perde discussão para não perder o relacionamento. O orgulhoso ganha briga e fica sozinho. É verdade. Isso mesmo. A pessoa orgulhosa, ela sempre quer estar certa, quer ganhar uma briga de qualquer jeito. E como diz, eu prefiro ter paz do que ter razão, né? Se ela quer ficar com toda razão, ela pode ficar que eu prefiro a paz. Ela teme a Deus, Provérbio capítulo 9, no versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem não respeita Deus, uma hora faz besteira.
e chama de experiência. É verdade, né? A pessoa vai lá e faz coisas erradas e fala, isso foi de experiência, pra mim pegar como lição, pra eu não poder repetir mais. Sabe que tá fazendo besteira, que vai dar errado. E depois quer falar que é experiência. Onde erramos feio? Pedimos opinião para todo mundo, menos para Deus. Eu peço é para Deus. Espero que você de casa também pede para Deus, viu? Opinião, conselhos, a gente tem que pedir para Deus. Cadê, Dudu? Aqui, né? Pedimos opinião para todo mundo, menos para Deus. Conselho de ímpio vira cova. Salmo 1, versículo 1. Conselho de ímpio vira cova. Confundimos pressa com fé. Decisão no impulso é arrependimento no futuro. Deus não atende oração de deliver. Pior, ele atendeu a minha ontem. Ali sim eu vi que era a mão de Deus. Essa parte aqui eu não vou concordar com ele, não. Deus tem uns pedidos aí que a gente faz, umas orações que chega rapidinho lá no céu, que Deus vê realmente, né? Que a gente tá precisando e ele atende sim. Se ele vê que realmente que é uma coisa urgente que a gente tá precisando, ele atende. Ignoramos os sinais. Deus fala pelo desconforto, pela falta de paz. Deus fala pelo desconforto, pela falta de paz, pela porta que não abre. Sábio entende o recado, o tolo força a fechadura. É verdade, né, gente? Deus fala pelo desconforto, fala pela falta de paz. Se não tiver paz no seu coração, não faz, porque não é de Deus. Não vai. Se você tá com dúvida, com incertezas, não vai pra frente. Não continua, porque se você tá com incerteza, o seu coração angustiado, atribulado, é porque não é de Deus. E Deus fala. É dessa maneira que Deus fala com nós. Se você vai fazer algo e você não tem certeza daquilo, você tá angustiado, não tem certeza, é porque Deus que tá falando com você. Então o tolo força a fechadura. Gaguejei. Quer ser sábio na prática? Faz isso. Consulta Deus antes do blog. Ora antes de postar. Antes de responder, antes de assinar. Então temos que buscar Deus pra tudo, né, gente? Já falei isso aqui, né? Que tudo que a gente for fazer, a gente tem que buscar Deus. Antes de assinar, então, aí que nós temos que buscar Deus para ter confirmação. Então consulta Deus antes de tudo. Ora antes de postar, antes de responder, antes de assinar. Então, buscar Deus. Anda com sábios. Provérbio, capítulo 13, versículo 20. Quem anda com sábios será sábio. Sua roda define sua rota. Aprenda com a dor dos outros. O tolo só aprende apanhando. O sábio aprende vendo o outro apanhar. Pensa 2 vezes e fala uma. Palavra lançada não volta, nem áudio apagado. Pior, gente, não volta. Prefere caráter e talento. Talento te leva longe, caráter te mantém lá. E só Deus dá caráter, verdade. Jesus é a sabedoria de Deus em pessoa. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Quanto mais perto dele, mais sensato você fica longe. Quanto mais perto dele, mais sensato você fica longe dele. Até o inteligente faz burrada. É verdade, até a pessoa mais inteligente faz burrada. O Salomão não foi considerado um dos homens mais sábios da face da terra, né, Eduardo? Sim, acho que foi o mais sábio, né? Como que ele foi o mais sábio, sem que ele teve 1000 mulheres? Aí ele errou, né? Não é porque ele era mais sábio que ele não errava. Mas não, a pessoa que é sábio não vai ter 1000 mulheres, não. Ele foi ganancioso, né? Ganancioso? E cadê a sabedoria dele pra ter 1000 mulheres? Ele não é perfeito. Não, então... Ele foi o mais sábio, não o mais perfeito. Não, Eduardo. Essa parte aí eu vou ter que buscar a fundo. Salomão era o homem mais sábio da face da terra e mesmo assim teve 1000 mulheres. Jesus é a sabedoria de Deus em pessoa. 1 Coríntios,
capítulo 1, versículo 30. Quanto mais perto dele, mais sensato você fica. Longe dele, até o inteligente se faz de faz burrada, né? Até o inteligente faz burrada. Então, quanto mais perto de Deus, mais sensato você fica. Mais sensato a gente fica. E quanto mais longe dele, até o inteligente faz burrada. Até o inteligente faz burrada. Resumo: sabedoria é temer a Deus, ouvir mais, decidir em paz e viver o que fala. Não adianta ter a cabeça cheia e o coração vazio. Pior, não adianta você ter a cabeça cheia de conhecimento, passar 1000 coisas na sua cabeça e ter o coração vazio. Coração amargurado, coração que não tem amor pro próximo, que não tem empatia pro próximo, que se acha melhor do que o próximo. Não adianta você ter a cabeça cheia de coisas, ser uma pessoa inteligente, né? E ter o coração vazio, o que adianta? Peça sabedoria hoje, mas quando ele der, tenha coragem de obedecer. Pior, né? Porque sabedoria que não vira atitude é só informação enfeitada. Pior, né, gente? Sabedoria que não vira atitude só serve de informação enfeitada. Então, quando a gente pedir sabedoria para Deus, a gente tem que, né, usar essa sabedoria. Não deixar parado. Porque não adianta nós pedir e não saber usar com sabedoria, né? Então essa é a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Vou passar a palavra para o Eduardo. O Eduardo vai estar orando agora o Salmo 38 com nós. Já pegou sua Bíblia aí de casa? Então se apressa. Pega a Bíblia. Anda, menino. O que tá fazendo que não tá pegando a Bíblia? Pega a Bíblia lá. Pegou? Então tá. Vai, Dudu, ela já pegou. A paz de Deus a todos, como vocês estão? Simbora ler o Salmo 38 hoje? Já pegou sua Bíblia? Vamos ler aqui com a gente então, hein? Mais um Salmo de Davi, hein, pessoal? O título diz assim: A ajuda de Deus no sofrimento. Ó Senhor Deus, não me corrijas quando estiveres irado, não me castigues no teu furor. As tuas flechas de dor me atingiram, eu senti o peso do castigo da tua mão. Por causa da tua ira, estou muito doente. O meu corpo está todo enfermo por causa das minhas maldades. Estou me afogando nos meus pecados. Eles são uma carga pesada demais para mim. Por causa da minha falta de juízo, tenho feridas que cheiram mal e apodrecem. Estou muito abatido e encurvado, e choro todo o dia. Estou muito doente, queimando de febre. Sinto-me profundamente abatido e desanimado. O meu coração está aflito e eu fico gemendo de dor. Ó Senhor, Tu sabes o que eu desejo, pois ouves todos os meus gemidos. O meu coração bate depressa. Estou fraco e os meus olhos perderam o brilho. Por causa das minhas feridas, os meus amigos não chegam perto de mim, e até a minha família se afasta. Os que querem me matar armam armadilhas para me pegar. Os que me querem ferir ameaçam me desgraçar. E não param de fazer planos contra mim. Porém eu finjo que sou surdo e não ouço. Eu me faço de mudo e não falo. Sou como alguém que não responde porque não pode ouvir. Apesar disso, eu ponho a minha esperança em Ti, ó Senhor. Tu, Senhor, meu Deus, me responderás. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Não deixes que fiquem contentes com o meu fracasso, pois estou quase caindo e o meu sofrimento não acaba mais. Eu confesso que as minhas maldades e os meus pecados, minhas maldades e os meus pecados, pois me deixam muito aflito. No entanto, os meus inimigos estão fortes e com saúde, e há muita gente que me odeia sem motivo. Aqueles que me pagam o bem com o mal estão contra mim, porque procuro fazer o bem. Ó Senhor Deus, não me abandones, não se afaste de mim, meu Deus. Ajuda-me agora, ó Senhor, meu Salvador. Amém. Eita, Davi aí tava passando por um processo meio difícil nesse salmo, né? Você viu que ali ele tá pedindo muita misericórdia de Deus, né? Que a alma dele está abatida. E o corpo também. A alma dele tá sofrendo, né? Quanto a alma e quanto o corpo. Será porque que ele tá passando por isso, Eduardo? Deve ter feito alguma coisa de errado, né? Os pecados dele. Os Aqui mesmo ele falou, né? Ele fala ali, né? Que é os pecados que ele cometeu, né? E por conta desses pecados, eu posso estar errado aqui, mas aqui tem uma parte que fala, ó. Aqui, ó. Por causa da minha falta de juízo, tenho feridas que cheiram mal e apodrecem. E aqui também fala, por causa das minhas feridas, os meus amigos não chegam perto de mim e até minha família se afasta.
Naquele tempo lá, pessoal, as pessoas que faziam maldades iam contra Deus, que até a irmã de Josué não, Moisés, ela pegou lepra. Eu não sei se esse foi o caso do Davi, por conta dos erros dele, ter pegado lepra. Não, mas não é porque ele foi contra Deus, né? Foi algum erro que ele fez. A irmã de Moisés pegou lepra porque ela tava com inveja dele, né? E ela perguntava pra Deus por que Deus não falava com eles, igual ele falava com Moisés, né? Por que Deus não falou com ela, não falou com o outro irmão deles e só falava com Moisés? Sendo que Moisés que era o escolhido, né? Uhum. Então ela ficou com inveja, ficou brigando com o irmão dela e foi quando ela pegou lepra, por inveja. Agora que Davi, ele tava com feridas no corpo, né? Que nem os amigos dele conseguiam chegar perto dele por causa dessas feridas. Nem a família. É tão engraçado assim, gente, que a gente pensa, por causa que Davi foi um segundo homem ao coração de Deus, né? A gente pensa que como Davi, igual Saul, ele se afastou da presença de Deus. Ele errou e se afastou da presença de Deus. Davi não. Davi, ele errava e mesmo assim ele continuava buscando a Deus. E ele nunca se levantou blasfêmia e falso testemunho contra Deus. Ele nunca abriu a boca dele para falar algo contra Deus, né? Falar que Deus está sendo injusto com ele ou está castigando ele. Então, assim, o Davi, ele estava reconhecendo que os pecados que ele tinha feito, né, os pecados que ele tinha cometido, estava acabando com a vida dele. É igual hoje em dia, gente. Tem muita gente que peca, erra, né, e acha que não vai acontecer nada. Mas aí passa uns 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, você está doente em cima de uma cama. Será por que eu tô doente? Será porque eu tô assim? É por causa dos pecados que você cometeu. Todo pecado tem uma consequência, gente. Todo pecado tem uma consequência. Então tem até lá uma passagem que fala quando Jesus vai curar um enfermo, né? Que ele fala, pega tua cama e anda, né? Todos os teus pecados estão perdoados. Então ele estava enfermo em cima da cama daquele tipo, porque ele era muito pecador. Ele pecava demais. E o pecado pode sim fazer que uma pessoa fique em cima de uma cama. O pecado sim pode fazer que a pessoa fique doente, fica com seu corpo cheio de feridas. Outro exemplo, né, dessa questão de ficar doente por conta dos pecados é a fase do rico e Lázaro, né? O rico, por conta das muitas ações ruins que ele teve, muitos pecados, ele acaba no final ficando muito enfermo. E não só enfermo, como ele também tinha visões, ficava vendo vultos ou perturbando. E aqui, pessoal, uma parte que eu li para passar para vocês é essa aqui, ó. Os que querem me matar armam armadilhas para me pegar. Os que me querem ferir ameaçam me desgraçar. E não param de fazer planos contra mim. Porém, eu finjo que sou surdo e não ouço. Eu me faço de mudo e não falo. Sou como alguém que não responde porque não pode ouvir. Aqui, pessoal, se você tiver numa fase ruim da sua vida ali, né, uma situação não muito boa, e aí, em vez das pessoas próximas de você te ajudar com palavras, não, fico ali com palavras ruins, né, palavras negativas. E nesse caso aqui, faça igual Davi. Não responde, não retruca, finge-se de surdo, não ouve e faz igual Davi. Porque aqui, ó, apesar disso, eu ponho a minha esperança em ti, ó Senhor Deus. Tu, Senhor Deus, me responderás. Então, mesmo Davi sabendo que ele errou, que ele pecou, que estava naquela situação por conta das atitudes dele, ele não ligava para o que o povo, os inimigos dele diziam dele, atacavam ele com palavras. Ele não ligava, fingia de surdo, de mudo, e ia ao recorrer de Deus, né, pedir ajuda para Deus. Então a gente tem que ser assim, não ligar porque os outros falam, porque muitas pessoas vão aparecer para te julgar, falar que você estava errado, que você está desse jeito porque você fez tal coisa, fez isso. Então finge de surdo, finge de mudo, não responde a esse tipo de gente e vai ao encontro de Deus, que só Deus pode tirar daquela situação se você se arrepender profundamente do que você tem feito. Igual Davi, ele reconhece que o sofrimento dele é um fruto, né, da indignação de Deus. Mas ele interpreta essa dor com uma disciplina amorosa. É como se Deus estivesse disciplinando ele, né, uma disciplina amorosa,
para levá-lo ao arrependimento. Então ele estava passando por aquilo ali, né, para levar ele ao arrependimento. Ele sabia que ele estava passando por aquilo ali, porque ele confessa, né, que ele estava passando por aquilo, que era por causa dos pecados dele, né, pelas coisas erradas que ele cometeu. Então, hora nenhuma ele falou assim: eu tô passando por isso aqui injustamente, eu não merecia passar isso por isso aqui, meu Deus. Eu estou passando e o Senhor está vendo e não vai fazer nada? Jamais. Ele sempre reconhecia que ele estava errado e que ele estava passando por aquela situação de enfermidade, de dor na alma, de dor no corpo, é porque ele estava merecendo, que era uma disciplina de Deus na vida dele. E uma outra partezinha aqui que eu também li aqui para falar para vocês, é essa aqui, ó. Aqui, ó. Pois estou quase caindo e o meu sofrimento não acaba mais. Eu confesso as minhas maldades e os meus pecados, pois me deixam muito aflito. Então aqui é uma parte que Davi, ele sabia, né, das coisas que ele tinha feito. Então ele foi ao decorrer de Deus e confessou, né, confessou todos os erros, os pecados dele, para que Deus pudesse o ajudar, ver que ele estava arrependido de verdade e pudesse tirar ele daquela situação. Então, se você sabe, tem o sábio entendimento, tem a sábia clareza que você fez algo de errado, que você fez algo contra alguém que desagradou a Deus, vai lá e peça perdão para ele, confesse seus pecados de coração aberto, que eu tenho certeza, né, que se você tiver lá de coração aberto mesmo, honestamente pedindo perdão e confessando os seus erros, Deus vai te ajudar e tirar daquela situação que você deve estar passando. Porque Deus só fica ali esperando, né? Você tomar coragem, você tomar atitude, né? De prostrar seus joelhos no chão e pedir perdão para Ele. Senhor, eu errei, eu pequei, Pai. O Senhor me perdoa? Mas, gente, se você pedir perdão para Deus, pedir perdão por aquele pecado que você cometeu, a gente não pode tornar a repetir o mesmo erro, o mesmo pecado. É igual eu já falei aqui, errar é humano, persistir no erro já é burrice, né? É idiotice. Então, assim, se você errou, pecou, fez algo que desagradou ao Espírito Santo, pede perdão, reconhece que você errou. Vamos reconhecer que a gente está errado. Isso não é vergonha nenhuma, gente, você reconhecer que você errou, que você falhou ali naquela parte, né? Que não saiu como você queria, que em vez de você fazer de uma forma, você fez foi de outra. Então, só Deus que pode julgar. E é só Deus que vai te julgar. E Deus julga, gente. Deus é amor. Ele é misericordioso. Mas Ele é justo. E Ele julga. Nós todos vamos ser julgados. Então, não precisa você ter medo de Deus. A gente tem que ter medo do coisa ruim, né? Do inimigo, né? Gente, o inimigo que eu falo é o bichinho lá, né? Satanás. A gente tem que... Apesar que nem tem medo dele, porque deixa ele vir pra ele ver. Show daqui, ó. Que não. Pode ter medo dele, não. Tem que falar com autoridade no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que põe ele pra correr. Podemos ter medo dele, não. Né? E nem de Deus. Nós temos que ter respeito com Deus, né? Temos que ter respeito. Porque Ele é o único que vai te ensinar o melhor caminho que você tem que seguir. Pode doer, pode machucar no seu coração, na sua alma, mas Ele tá te ensinando é para melhor. Ali, Davi, Deus estava ensinando ele, mas era para melhor. Porque o sofrimento que ele estava passando, pode ser que sim, era permissão de Deus, pelos erros que ele tinha cometido, né, Eduardo? Sim. Ele cometeu muito erro, gente. Eu acho que quando Davi, ele pôs o seu soldado, seu melhor soldado na frente do exército para morrer, acho que ele nem pensou. Vou pôr isso aqui, ele nem pensou nas consequências, né, que ia ter. E teve várias consequências. E quando ele morreu, eu acho que Davi sofreu muito. Eu acho que Davi sentiu na pele. Depois da burrice que ele fez, ele sentiu na pele. Aí que tá, né? Aí já não adianta mais chorar pelo leite derramado. Pelo leite derramado. Você vai chorar pelo leite derramado? Aí não adianta mais. Então, pro leite não derramar e você não chorar, abre o oi. Abre o oi, fica esperto, pra você não cometer algo igual Davi cometeu, pra depois você chorar amargamente. Aí depois não adianta. Depois que o leite cair ali, ó, derramar, não adianta mais. Gente, essa forma de falar não chorar pelo leite derramado, vocês sabem, né? Pelo amor de Deus. Vocês sabem o que quer dizer, né?
E aí, vamos supor, depois que você fizer aquela burrice, não adianta você chorar mais não, porque já se foi. É a mesma coisa, você tá ali do lado do fogão, ali olhando pro leite, aí você pega só virar a cara, o leite derrama tudo, né? Ferve, derrama tudo. Aí você fala, por que eu fui olhar pro lado? Só foi eu olhar pro lado, o leite ferveu e derramou. É a mesma coisa. Você acha que não vai prejudicar, que não vai ter consequência? Uma coisinha que você fizer, tem consequência sim. Quer explicar mais alguma coisinha, Eduardo? Então, pessoal, só para reforçar, né, a mensagem central do Salmo de hoje, é uma mensagem que passa, né, Davi lá naquela situação que ele estava, né, situação difícil, né, fisicamente, espiritualmente, mas assim ele reconhecia, né, o porquê que ele estava passando por aquilo. Então, é uma mensagem que traz para nós, vamos reconhecer que a gente errou, que a gente tropeçou, né, em alguma fase da nossa vida, vamos nos reconhecer e pedir perdão para Deus. Davi, ele reconheceu e ele foi pedir perdão para Deus, não foi culpar Deus pelaquela situação que ele estava passando, não foi reclamar com Deus, falar, pai, por que eu estou passando por isso? Eu não merecia passar por isso. Ele não falou isso porque ele reconheceu. Então vamos ser um pouquinho igual a ele, né? Vamos reconhecer nosso erro, vamos reconhecer onde que a gente errou ali, né? Em alguma ocasião, e vamos pedir perdão para Deus, que assim Deus vai ajudar a gente. É verdade, é isso mesmo. Então, fique esperto aí de casa, viu? Abre o olho, não dorme no ponto, não. Vamos ser pessoas prudentes. Sábias. Pessoas sábias, né? Vamos buscar a Deus constantemente, porque precisamos buscar a Deus. Todo santo dia precisamos buscar a Deus. Que o inimigo tá furioso, o inimigo tá aí querendo de qualquer maneira para te arrastar pro lado dele. Você quer ser arrastado pro lado do inimigo ou pro lado de Deus? Essa é a pergunta de hoje. Para qual lado que você quer ser arrastado? Pro lado de Deus ou pro lado do inimigo? Eu quero ser arrastada pro lado de Deus. Quero que Deus me arraste pro lado dele. Então, para me ser arrastada pro lado de Deus, o que eu tenho que fazer? Buscar ele. Se eu não buscar a Deus, o inimigo vai vir e vai me tragar. É onde eu cometo os erros, né? Os erros, pecado que desagrada a Deus. E depois aí você fala, não tô arrependido, não sinto arrependimento. Quando a pessoa não sente mais arrependimento é porque a alminha dela já tá... Então temos que ter arrependimento sim, pessoal. Temos que sentir arrependimento. Temos que pedir perdão, né? Pelos erros, pelos pecados que a gente comete. Então esse é o vídeo de hoje. Esse é o Salmo de hoje, né? O Salmo 38. Se você aí de casa não entendeu o Salmo 38, pega sua Bíblia, vai ler direitinho, com calma, lê cada versículo com calma, que você vai entender. Se você não entender, dobra seu joelho e busca auxílio de Deus, que Deus vai te auxiliar e vai te mostrar. Então, saudar todos vocês com a santa paz de Deus. Eu desejo que a presença de Deus esteja dentro de cada lar. Eu desejo que a presença de Deus esteja dentro dos hospitais. Eu desejo que a presença de Deus esteja no quarto canto deste mundo. Eu desejo que a presença de Deus esteja dentro dos nossos corações, hoje e sempre. Eduardo? A paz de Deus a todos, fiquem com Deus. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like, comenta o que achou, compartilhe esse vídeo para a família e para os amigos e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Até amanhã no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal.